situação que ele estava vivendo. Então ele contou essa história, que haviam 2 homens, um pobre e um rico, e que chegou um viajante ao homem rico e ele queria oferecer uma das suas ovelhas. O viajante não quis. O homem rico foi lá e pegou daquele pobre que tinha apenas uma cordeirinha que cuidava dele. E aí, ouvindo essa história, ele falou assim, tomou a cordeirinha. Então o furor de Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Como é interessante quando a gente consegue observar com detalhes, quando o senso de justiça é sobre a outra pessoa. Não, que a irmã fez isso, o irmão fez isso, tão certo quanto vive o Senhor que ela está errada. Só que, olha só o que diz o versículo 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Isso é Davi falando. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, porque era mal perante eles, a Urias o heteu feriste a espada, e a mulher tomaste e a sua mulher tomaste por sua mulher, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e a darei ao teu próximo, o que se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante Israel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui essa história, esse versículo 12, foi quando todos conhecem a história que Davi, ele tomou Batseba, a única mulher de Urias. Ele mandou matar, preparou uma emboscada para que Urias morresse, porque ele tinha se deitado com ela antes. Ele tentou forçar com que a Batseba se deitasse com seu marido para fingir que o filho seria de Urias, e não deu certo. Ele não se deitou, Urias não se deitou, porque ele estava zeloso pelas ordens do rei, que no caso era Davi. Então imagina, o rei mais poderoso da terra de Israel era o rei Davi. Tinha tudo, tinha posses, tinha tudo, só não tinha a cordeirinha do lado. Tamanha a ambição do homem. E às vezes acontece isso com a gente. Nós temos tudo, mas a gente olha a grama do outro e faz, como eu queria. Mas tem coisas que não é pra gente. Então nós temos que nos atentar à palavra do Senhor e fazer aquilo que é justo perante o Senhor, não aquilo que é nosso desejo, que a nossa vontade, que nós temos vontade, né? Então, e aí, diante disso, dessa repreensão que Natã foi ter com Davi, Davi escreveu um salmo, o Salmo 51, que eu quero ler com os irmãos. Diz assim: confissão e arrependimento. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês e para mim. Quando, muitas vezes a gente... deixa eu pegar aqui a colinha, irmãos. Deus falou, a gente esquece. Muitas vezes, quando a gente erra, peca, o que acontece? Qual que é o nosso posicionamento? Não contar para ninguém. Não é verdade? A gente erra, peca e esconde, abafa o caso. Se fulano não falou, tá tranquilo, posso cantar no louvor. Tá tranquilo, posso continuar na escala, porque afinal de contas ninguém viu eu pecando. Então não tem problema. Só que Deus sonda os nossos corações, e diante dos olhos dele nada escapa. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Então,
Davi, ele já tinha sido perdoado quando Natã foi dar a repreensão. Ele já tinha sido perdoado. Ele falou: você foi perdoado, mas a espada jamais sairá da tua casa. Então ele escreveu esse salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradará os sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quando ele fez esse salmo, algumas coisas me chamaram a atenção, e eu quero trazer essa reflexão aqui. Primeiro, ele confessa o seu pecado. Em Salmo 32:3, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Em Salmo 32:3, ele mesmo escreveu esse salmo. Está escrito assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias. Quando a gente não confessa o nosso pecado, quando a gente não confessa, a palavra de Deus diz em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Então, muitas vezes a gente vem aqui, a gente se arrepende, a gente chora, a gente reconhece o nosso erro, mas a gente não confessa o nosso pecado. A gente fala: não, eu pequei, geral, assim, não é específico. E aqui está escrito em Salmo 32:3, enquanto calei os meus pecados, que em nome de Jesus, Deus não encontre uma noiva calada diante desses pecados que a gente comete, que nós possamos confessar, porque nosso desejo é ser curado, nosso desejo é ser restaurado, e existe um caminho, confessando os nossos pecados. Outra coisa, ele diz aqui no versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Você vê que aqui ele não fala assim: Senhor, me perdoa, porque se eu sentir que eu estou perdoado, não tem eu sentir. Muitas vezes a gente se engana com isso. Não estou sentindo que sou perdoada, eu ainda sinto muita culpa pelo que eu fiz. Veja, aqui não está falando de sentimento, está falando de ordem. Se Deus perdoou, está perdoado. Não tem meio tempo. Mas eu não estou tintindo. Você talvez não vá tintir. Porque a alma, ela ainda, entenda, isso aconteceu no espírito. A alma ainda vai colher as consequências do perdão de Deus. Mas enquanto isso não acontece, você talvez não sinta imediatamente. Quer dizer que ele não te perdoou? Não. Por isso que nós precisamos exercer a fé e crer: sou perdoado. Sou perdoado. Então não importa se você confessou diante de Deus, ele te perdoou. Não existe culpa, não existe medo nem acusação, e nem quem te lembre do seu erro. Você indo para a igreja, mas você não era o fulano que... Estou perdoado. Jesus me perdoou. E isso
aqui em Salmos não fala de Jesus, mas hoje para a nossa realidade, Jesus já nos perdoou. Então, não existe pecado nenhum que possa me afrontar. Não espere sentir. Muitas pessoas falam assim: mas a minha consciência não está pesando na minha consciência, então eu não devo pedir perdão. Não está pesando na minha consciência, então eu acho que está tudo certo. Veja só, Davi, ele estava vivendo a vida dele, ele deu um jeitinho para poder ficar com a Batseba, né? Ele deu um jeitinho errado, mas deu. E na cabeça dele estava tudo tranquilo, ele não tinha se arrependido. E o que aconteceu? Natan veio com a palavra de Deus, e o confrontou. E a palavra de Deus o confrontando fez ele cair em si. Ele caiu em si sozinho? Às vezes, irmãos, a gente está na mesma condição. Nós estamos fazendo coisas repetidamente que nos leva ao erro, que nos leva ao pecado. E a gente acha que porque nós não estamos sentindo culpa ou sentindo remorso ou qualquer coisa do tipo, quer dizer que, não, Deus, eu não preciso pedir perdão sobre isso. Irmãos, a nossa consciência, ela é caída, ela é pecaminosa. Então, ela vai ter a tendência a não querer com que a gente não se arrependa. Por isso que nós precisamos da palavra. Irmão, se a palavra confrontou o teu pecado, independente se você sente que precisa pedir perdão ou não, faça. Porque não é pelo sentir, é pela obediência. Se a palavra confrontou, perdoa o irmão. Eu não estou sentindo. Perdoa o irmão. Não fique esperando o seu sentimento. Quando eu estiver na paz. Não espere isso acontecer, porque talvez nunca aconteça. Porque a tua carne milita contra o teu espírito, luta contra o teu espírito para ganhar a alma. Então, nunca que você espere algo de Deus, algo de bom que venha da sua carne. Então não espere sentir, não espere a sua alma ficar em paz para uma decisão que você deva seguir, que você deva se posicionar. Amém? Aí no versículo 7 fala assim, né? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. E aí outra coisa que me chama a atenção é: não há nada que eu possa fazer que me purifique e me limpe, somente Deus. Veja, ele não falou: Senhor, me fala aí o que eu preciso fazer, se eu devo servir no social, se eu devo estar na escala ou no louvor, porque se eu fizer alguma coisa, talvez eu seja limpo, talvez se eu fizer alguma coisa, o meu pecado seja abafado. Então entenda, não há nada que você faça que mereça o perdão, nada do que você faça, porque o perdão é um dom gratuito, e nós devemos corresponder com essa benevolência de Deus. Então, talvez você possa falar assim: eu tenho esse pecado aqui, ou sei lá, não sei, uma coisa, não consigo pensar. Roubei alguém, vamos supor. Roubei alguém muitos anos atrás, já caducou essa dívida, já caducou esse roubo, não preciso ver ninguém. Peguei 50 centavos de bala quando eu era criança e está tudo certo. Então, assim, se você pecou, não deixa a sua consciência cauterizar. Aí você fala assim: não, Senhor, como eu roubei, então agora vou fazer o seguinte: não confessei para ninguém, ninguém sabe disso, está lá escondido, você sabe o que eu fiz, então eu vou trabalhar para... como que é a palavra? Para eu me sentir melhor, para aliviar essa culpa do meu pecado. E esse não é o caminho, irmãos. Não é trabalhar para o Senhor que faz você ser mais justo, mas é você confessar os seus erros diante de Deus, que isso te justifica. Você já é justo porque Jesus te justificou. Porém, nós devemos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Então não há nada que a gente possa fazer que nos limpe e que nos purifique. Como ajudar alguém, como eu disse. No versículo 6, é muito interessante que ele fala assim: eu vou falar numa outra versão, aqui está escrito: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer. Quem entendeu? Então quer dizer assim: eis que tem prazer na verdade dentro de mim. Eis que tem prazer da verdade dentro de mim. No recôndito me fazes conhecer a sabedoria. No meu íntimo, deixe-me conhecer a tua sabedoria. Então, Jesus, você tem prazer
quando o meu interior está alinhado, quando não é algo aparente o que eu faço, mas quando o meu interior está aberto. Você tem prazer quando você olha para dentro de mim e vê a verdade do meu coração. E é dentro do meu interior que você ministra a sabedoria. Quem nunca fez alguma coisa de errado, ou pensou alguma coisa errada, e logo na sequência o Espírito Santo mostra, não devia ter feito isso, não é bem por aí, não é verdade? É para cá, você pesou a mão, a palavra foi demais. Isso é a sabedoria no íntimo, certo? Essa é a sabedoria do íntimo, quando Deus nos alinha por dentro. Amém? Estou acabando. Aí Davi confessa os seus pecados e faz pedidos. Olha que interessante. Quando normalmente a gente erra, a gente vai orar a Deus, normalmente assim: Senhor, eu errei. Eu fiz isso contra o meu irmão, eu fiz isso contra a minha irmã, eu falei tal coisa, eu fiz tal coisa, blá, 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 e acaba aí. Irmão, aí tem uma vírgula. A oração não acaba aqui. Olha só como Davi fez a oração de arrependimento. Se é que é possível nomear assim, né? Eu nomeei para que ficasse fácil entender. Ao mesmo tempo que ele falou assim: compadece-te de mim. Ao mesmo tempo que a gente fala: Senhor, olha o meu pecado, eu fiz isso de errado. Ele fala: lava-me, Senhor. Ao mesmo tempo que ele fala: Senhor, olha a minha ferida, olha o meu machucado, mas purifica-me, Senhor. Na mesma medida em que ele reconhece o tamanho do seu erro, ele reconhece o tamanho da grandeza de Deus. Falou: Senhor, se o Senhor precisa fazer algo dentro de mim, só tu podes. Então lava-me, purifica-me, renova-me, Senhor. Então, diante da sua oração, diante da sua consciência, se tem algo que você está em falta com o Senhor, entenda, irmãos, Jesus está vindo buscar a sua noiva. Você está cansado de ouvir isso, mas tudo que sai daqui, toda palavra que sai daqui é para te nutrir, para te alinhar e para te corrigir, porque Jesus, ele precisa vir buscar você. Então, se tem alguma coisa desalinhada, em falta, você precisa ajustar. Então não perca a oportunidade, porque se for daqui a pouco, se for amanhã, que ele te encontre querendo ajustar a sua vida para ele, que ele te encontre desejoso de acertar, desejoso de fazer o que é a sua vontade, mesmo que ainda você não esteja fazendo. Ele está vindo nos buscar. Gente, isso todo mundo vê. Aí fala: não, eu vou esperar daqui a pouco. Irmão, é agora. Eu falei com a minha mãe o seguinte: minha mãe, ela ia vir hoje, ela não veio. Ela falou assim: não, Pamela, eu me vejo crente, sabe? Eu me vejo indo para a igreja, me vejo adorando, ali com os irmãos, não sei o que. Eu sei que um dia eu vou. Aí o Espírito do Senhor tomou minha boca. Eu falei assim: sabe qual que é o problema? Que para você enxergar, que nem ela falou que ela se vê. Então, para você concretizar essa sua visão, você precisa começar hoje. Porque lá eu me vejo, então começa agora para que você cumpra então isso que você se vê fazendo. Aí eu falei para ela assim, conforme Ezequiel, acho que Ezequiel 28:38, o Val fala bastante desse versículo, das águas que estão nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e eu falei assim para ela: a caminhada com o Senhor é assim. Você pode ser como o ladrão na cruz, só prestar para morrer e acabou e ser salvo, ou ser um Paulo, ou ser um Pedro, ou ser João, que fez a diferença, fez uma revolução celestial na terra e foi relevante. Talvez você só preste para ser salvo. Tudo bem, como o ladrão na cruz. Ele reconheceu: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ainda hoje. Acabou, morreu. Pode ser assim. Mas eu não quero. Eu sei que tem mais. Eu sei que existem águas profundas. Eu sei que, Senhor, não sei o que você está fazendo, mas me inclui nessa, porque eu quero estar contigo. Eu não abro mão, Senhor. Se for para pregar para quem não te conhece, se for para ganhar minha família, conta comigo, Senhor, para a tua obra. Irmãos, a gente pode simplesmente ser o ladrão na cruz. Lembra-te de mim, Senhor. Reconhece o mestre, morre,
Ou, a partir de hoje, não espera, se posiciona. Senhor, eu estou cansado de viver essa inconstância. Eu vi uma palavra essa semana que falou assim, sabe por que a gente vive uma inconstância espiritual? Porque a gente se baseia nas nossas emoções. Então, estou bem hoje, estou feliz. Estou mal hoje, não estou feliz. Mas quando a nossa alegria está em algo que é inabalável, onde Ele é sempre bom, onde Ele é sempre fiel, não importa o meu dia mau ou o meu dia bom, porque a minha felicidade está nele. E como você coloca a sua felicidade nele? Como você coloca a sua felicidade, aquilo que está a alegria nele? Fazendo lembrar da palavra. Irmãos, eu quero fazer um exercício aqui com vocês, se vocês me permitem. Fechem os olhos, por favor. Eu vou falar algumas palavras aqui, vocês começam a trazer memória. Quero que vocês imaginem, por favor, uma criança de 4, 5 anos de idade, mais ou menos a idade do Natan, e um adulto com pedaços de pau, mas batendo nessa criança, batendo, e a criança gritando por socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, e desesperada, e saindo sangue, os ossos já mostram, e ela já toda machucada. Imagina, e olha essa situação, você está do outro lado da rua vendo essa cena. Que sentimento te gera? Que sentimento você tem ao ver uma cena tenebrosa de injustiça como essa? Pode abrir o olho. O que vocês sentiram? Raiva. Que mais? Revolta. Que mais? Desespero. Ao imaginar uma cena dessa, olha o sentimento que te gera de raiva. Veja só, essa cena é real? Não. Mas a sua emoção é real? É. Você não sentiu no teu corpo a raiva? Sentiu. Agora fecha o olho e vou fazer outro exercício. Imagina alguém que você ama muito mesmo, assim, é aquela pessoa que você tem, sabe, muito carinho por ela. E essa pessoa recebeu algo que ela esperava muito. Não sei, uma grande bênção, um filho, algo maravilhoso que ela ganhou, e você está ali compartilhando da alegria com ela, e ela está muito feliz, está compartilhando com você essa história. Olha só o que aconteceu na minha vida. Imagina essa situação. Pode abrir o olho. Como você se sentiu? Feliz. Feliz. Feliz também? Vocês se sentiram felizes? O que mudou de uma cena para outra? O sentimento. Eu em poucos minutos estava sentindo raiva, agora eu estou feliz. Engraçado, né? Agora, como pode o nosso sentimento, que a gente acha que é algo tão profundo, tão constante, tão correto, mudar assim em questão de minutos? Por quê? Por causa das influências externas. Então, eu estou narrando uma situação, vocês imaginaram e mudou o que vocês sentem. Então, o que acontece aqui em relação ao pecado? Quando a gente foca naquilo que a gente errou, você não sente vontade de fazer nada. Senhor, eu erro de novo, Jesus, aqui eu estou arrependido, Jesus, de novo, me perdoa, eu caí de novo naquele pecado, Jesus, me perdoa, e você não tem ânimo para levantar. Por quê? Porque, como eu fiz o exercício com vocês agora, aquilo que passa muito tempo na mente, interfere no seu sentimento, e se interfere no seu sentimento, você está mal. Mas o que Davi fazia aqui? Ele trazia à memória que estava esperança. Ele começava a falar: Senhor, compadece-te de mim. Então imagina você fazendo essa oração: Senhor, olha aqui a minha podridão. E ao mesmo tempo ele falava: lava-me, Senhor. Olha a esperança, lava-me. E aí ele fala: pequei contra ti somente pequei, fiz que é mal aos seus olhos. Aí ele fala que nasceu da iniquidade, e no 7 ele fala: mas purifica-me. Aí ele fala: cria em mim, ó Deus. O versículo 10 e o 11 para mim é muito inspirador. Cria em mim, ó Deus. Eu quero que vocês imaginem essa situação sei lá, de repente você está distante de Deus, está afastado, e você só começa a lamentar os seus erros, a lamentar: eu sou indigna, eu sou podre, eu não mereço, eu sou isso. A imaginação, aí o sentimento negativo, ruim. Aí
Agora, quando você imagina você fazendo essa oração, cria em mim, ó Deus, olha a esperança, muda o sentimento, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. O que quer dizer? Senhor, não importa a condição que eu estou agora, o Senhor está me vendo aqui suja, batida, sabe, indigna, mas cria em mim um coração novo, Senhor. Comece a trazer à sua memória a esperança, porque Ele ainda está te dando a oportunidade de recomeçar mais uma vez. Mas de novo, irmã, de novo, Ele não voltou ainda. Eu ouvi uma vez uma frase e eu levo isso para a minha vida. Não importa quantas vezes você caia, o que é importante é quantas vezes você decide levantar. E quantas vezes você vai... Ai, cai de novo. Ah, bate a poeira, Senhor, errei de novo. Mas me ajuda a consertar, me ajuda a fazer o certo. Irmãos, o que acontece muitas vezes quando a gente cai? A gente se prostra. Ai, de novo. Ai, não consigo. Ai. Gente, pega na mão de um que está mais ou menos andando e fala, me ajuda aqui. E eu vou mancando mesmo, mas eu vou. Não existe outro lugar em que eu queira estar. Só no teu amor. A gente não canta. Então se apega com alguém que te ajude a se levantar. Ou seja, alguém que ajude alguém que está por levantar. Seja essa pessoa. Aleluia. Obrigado pelo irmão da água. E aí ele fala no 11. Não me repulses da tua presença. Traduzindo, né? Não retire a tua presença. Não me afaste da tua presença, nem retire de mim teu Espírito Santo. Normalmente, quando a gente erra, vamos imaginar que você é dono de uma empresa. Aí você foi lá e roubou. Imagina essa situação. Ou você trabalha e pegou alguma coisa que não é sua lá e vão te descobrem. Qual que é a tua reação? Meu Deus, não me deixam que me descubram. Não é verdade? Quem é que ora quando erra e fala assim, Senhor, não me retire da tua presença. Não retire de mim teu Espírito Santo. Quem é que se posiciona desse jeito diante de uma falha, de um erro? Senhor, eu errei, mas não tira não, porque o teu Espírito Santo é a única coisa que me ajuda a levantar todos os dias. O teu Espírito Santo é a única força que me atrai para perto de você. O teu Espírito Santo é a única parte de você que há em mim, em toda essa podridão. A única coisa boa que eu tenho é o teu Espírito Santo. Então, não retires de mim o teu Espírito Santo. É a força vital da minha vida. É o que me faz, é o que me move. É o teu Espírito Santo. Não retire de mim. Não me retire da tua presença. Gente, Davi tinha tudo. Ele era o rei. Ele tinha mulher pra caramba. Imagina essa situação. Ele não falou, Deus, não me deixe com que o povo saiba do meu adultério. Ele está aí para a reputação dele. E muitas vezes a gente fica preocupado com a nossa reputação. O que vão dizer de mim? Irmãos, Deus já sabe. Deus já sabe. Se o outro vai saber, se o outro... Irmão, Deus já sabe. Se o fato de Deus já saber do teu erro não te constrange, teu coração está errado. Teu coração está errado. Então, Deus já sabe que essa seja a nossa oração. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me retire da tua presença. Eu errei, eu fiz errado até hoje. Eu criei meus filhos errado até hoje. Eu me comportei errado com meu marido até hoje. Eu fui uma má amiga, uma má irmã, uma má filha. Mas Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Me ajude uma vez mais. Me alinha uma vez mais. Eu só quero a tua presença, Senhor. Eu só quero estar alinhado com você. Continue a trabalhar no meu caráter. Continue a me moldar, Senhor. Eu reconheço sim a minha falha, mas renova em mim o meu homem interior. Renova em mim o teu Espírito Santo, a unção. Não me deixe me abater, me limpa, me sara, me levanta, porque eu quero, Senhor, eu quero corresponder. Eu reconheço que sou em ti a livramento, a cura e a restauração. Aleluia. E aí, interessante, eu não vou lembrar agora que eu já estou perdida aqui, gente. Mas é o seguinte, tem algum lugar que eu esqueci agora, não sei se no Salmo 39, 32, que fala assim... lembrei agora, 51 mesmo. Vou continuar lendo aqui. 17.
eu vou... No 17 aqui está escrito assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Gente, imagina, se eu pego o copo e quebro aqui, fica todo despedaçado. O que quer dizer? Que ele perde a sua forma, que ele perde a sua utilidade, que ele perde o propósito pelo qual ele foi criado, que é ser um copo. Um coração quebrantado é isso. É as suas emoções tudo em desordem. Era o que era para você ser maduro, você está infantil. Era para você perdoar, você está com ódio. Era para você amar, você está com raiva. Era para você estar feliz, você está triste. Era para você se irar, você tá ali sendo cúmplice. Um coração quebrantado é quando está tudo quebrado, onde está tudo em desordem, onde nada mais faz sentido ali. Então, veja só, essa bagunça toda não te desprezará, ó Deus. Essa bagunça toda que talvez seja a sua emoção, o seu espírito, a sua alma, Deus não desprezará. É exatamente isso que Deus espera. Este é exatamente o lugar, é exatamente o ambiente que Deus precisa para operar o milagre. Muita gente fala: Jesus, eu quero um milagre, eu quero um milagre. Se você vê na Bíblia, os milagres só se manifestaram diante do caos. Os milagres só se manifestaram diante da impossibilidade humana. Os milagres só se manifestaram de algo irreversível perante os olhos dos homens. Então, se tem algo assim na sua vida, um caos, algo que você já tentou de tudo, seja vida financeira, seja emoções, seja casamento, já tentei de tudo. Esse é o ambiente perfeito para que Deus opere um milagre. Esse é o ambiente perfeito. Então, muda a sua ideia, muda a sua mente. Não alimenta aquilo que te faz compadecer. Traga à memória o que dá esperança, porque eu fiz exercício com você e você viu que quando você muda a imagem, muda o sentimento. Então, se você muda o pensamento, muda o sentimento. Então, faça isso. Aleluia. Para encerrar, Lucas 4:18. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu já vou ler. Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando quando ele foi a Nazaré. Ele num sábado foi ler as Escrituras e ele abriu o livro de Isaías e leu Isaías 61 e leu exatamente daqui para frente. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos comigo agora em Isaías 61:2, está mais completo. Isaías. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Isaías. Opa, 61. 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar. Gente, vamos lá. Não sei como está na sua Bíblia, mas a minha está assim. Porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Irmãos, Jesus veio para você. Sabe, Jesus, ele veio justamente para as pessoas que se encontram desse jeito, nesse estado emocional, nesse caos. Aí eu falo, mas antigamente, gente, eu não vou entrar no mérito aqui porque não é o teor da ministração de que isso era, enfim, do ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, uma comparação que o profeta Isaías estava fazendo com a saída do povo de Israel da Babilônia. E aí ele, movido pelo Espírito de Deus, comparou esses dois eventos e escreveu isso da parte de Deus. Mas, quando Jesus fala em Lucas 4:18, volta lá, ele fala assim, quando ele termina de ler o que está escrito em Isaías, ele fecha o livro e fala:
se cumpre hoje essa profecia. Então nele, quando cremos nele, quando confessamos a ele, quando desejamos a ele, quando nos entregamos a ele, ele cura os quebrantados de coração. Irmão, não sei se você já sofreu uma cirurgia ou se machucou. Quando cura, eu tenho queloide. Então, quando alguma coisa se cura em mim, eu fico com a marca bem grossona. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, no braço, não sei se dá pra ver. Foi um arranhão. Então, eu tenho um queloide, qualquer coisa em mim, qualquer marca em mim, fica uma cicatriz bem grande. E como eu sou muito intensa e muito emocional, tudo que Deus faz em mim é muito assim. Fica uma marca muito grande. Então, quando Deus nos cura, o máximo que pode ficar é uma lembrança do que houve, do que aconteceu, mas não dói mais. Não dói mais. Essa é a cura do Senhor para nós. Para que Deus quer curar? Para que Deus se interessa por mim com o coração desse jeito? Porque você é a noiva do Senhor. Ele conta com você. Gente, estamos juntos na glória que nós aqui, subindo aqui, ó. É nós. Estamos juntos, nós vamos subir junto. E se tem alguém meio capenga do teu lado, fala assim, ó, conta comigo. Eu vou te ajudar. Não desiste não. Está próximo da volta dele. Está faltando o quê? É oração? Está faltando o quê? Estamos juntos. Irmão, você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso está ao seu favor. Ele morreu, nasceu, viveu para curar os quebrantados. Para curar, para trazer liberdade aos prisioneiros. E para encerrar a minha fala, o que seria liberdade aos cativos? O que seria? Vamos lá, o cativeiro era um tipo de prisão, onde os escravos que eram livres, veja só, um povo que é livre, em outro lugar era preso, era prisioneiro. Então, imagina que você é livre, Jesus já te purificou, porém existem coisas na sua vida que te prendem. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas por aí afora, como o meu irmão me questionou ontem, Pamela, por que você não bebe? Eu falei, meu filho, se eu cheirar álcool, eu já fico alterada. Se eu cheirar, eu já fico... Eu falei assim, eu não bebo por quê? Na palavra de Deus diz que eu devo me encher de vinho. Então, gente, no meu dia eu já tenho tanta proposta para não alimentar o meu espírito, para que eu vou alimentar minha carne? Então, no meu dia eu já tenho isso. Segundo, se eu cheirar um álcool, eu me altero. Então, eu escolho, Pamela, nada, nem passar perto. Só álcool Zulu 70 para limpar as coisas. Álcool gel é o máximo. Certo? É uma escolha minha, porque eu decidi ser do Senhor. Eu prefiro chegar no céu e Jesus falar assim para mim, abre um livro. Mas Pamela, você podia ter bebido, podia ter enchido a cara, podia ter... você podia. Eu prefiro chegar lá e ouvir isso do que falar assim, Pamela, um copo de cerveja. Entende? Eu prefiro chegar lá e Jesus falar assim, Pamela, para que você não precisava se guardado desse jeito? Você não precisava ficar longe, uma coisa moderada, não sei o que. Irmão, para quem não tem limite é não. Quem não sabe se controlar é não. Não pode, acabou. Para quem consegue, amém. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu prefiro ouvir do meu Senhor. Você podia ter feito. E eu ter sido zelosa em não fazer, do que me perder por tão pouco. Então, que a gente, em nome de Jesus, irmãos, que essa palavra entre no seu coração. Sabe? Não importa o estado do teu coração e da tua alma. Esse é o ambiente perfeito para que Jesus, que veio para isso, cure você. Cure um coração quebrantado. E talvez esse quebrantado assim, ó, tudo misturado, caco para lá, caco para cá. Ele é especialista em restauração. Ele é especialista. Ele veio do céu para preparar um caminho de volta a Deus. Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. Ele é especialista nisso. Então, se existe um lugar que nós devemos nos apoiar, é esse. Irmãos, e para encerrar de verdade agora, já deu o horário, é o seguinte: não se apoie no seu senso de julgamento. Não se apoie na sua consciência. Eu não estou sentindo não que eu devo perdoar, ou que eu estou em pecado. Não estou sentindo. Se a palavra falou que você está em pecado,
Se a palavra falou que você errou, errou. Ah, Jesus, é porque... Vamos imaginar, meus filhos estavam com fome, eu tive que roubar. Imagina uma situação dessa. Eu estava passando fome, eu tive que roubar. Eu tive que não devolver aquele troco, porque afinal de contas, R$5 faz diferença. Eu tive que fazer. Irmãos, o problema é a intenção do seu coração. Se você teve que fazer, isso não te gerou nenhum constrangimento, você não se arrependeu depois, você não confessou o seu pecado, não foi restituir, e se isso não te constrangeu, não se apoie na sua consciência, porque você vai ter desculpas prontas e perfeitas para dar para o seu pecado. Ai, Jesus, aquele era lindo demais, então não resisti. Ah, Jesus, é porque, sabe, estava todo mundo ali, porque eu não. As desculpas estão na ponta da nossa língua para justificar o nosso erro. Mas se a palavra disse que é, não espera sentir para poder me arrepender. É e acabou. Então se posicione em arrependimento de verdade em nome de Jesus. Porque Ele está voltando e eu quero ir para lá. Amém? Vamos orar?